Em cidades isoladas no interior da Amazônia, é difícil imaginar um cenário de crimes. No entanto, é exatamente isso que está acontecendo na região. A taxa de letalidade na Amazônia é 38% maior que a média nacional. Das 30 cidades com as maiores taxas de mortes violentas do Brasil, 13 estão na Amazônia, enquanto o Brasil, de forma geral, registrou uma queda no número de homicídios entre 2020 e 2021. O mesmo não ocorreu em Manaus, Macapá, Boa Vista e Porto Velho. Essas cidades do norte do Brasil estão se tornando verdadeiras capitais do crime. Ao analisarmos os dados, como no gráfico que mostra os estados mais perigosos do país, vemos que o pequeno Amapá aparece em primeiro, seguido pelo Amazonas, Pará e Rondônia. Se compararmos, no passado o Brasil já teve seu centro de criminalidade no Sudeste em décadas passadas. Este mesmo moveu-se principalmente para o Nordeste e agora segue em rápida direção ao norte do país. Então, o que ocorreu com a Amazônia para isso acontecer? Estaria essa região como um todo se tornando a nova capital do crime? Foi isso que fomos atrás de investigar. O mais intrigante é que esse fenômeno não se restringe apenas ao Brasil. Nossos vizinhos amazônicos, como a Venezuela, Colômbia e Peru, também estão enfrentando um aumento na criminalidade, justamente nessas regiões. A grande pergunta é: como isso é possível? Como um lugar isolado como a Amazônia pode ser tão perigosa? Antes de continuarmos nosso vídeo, eu só quero lembrar para você que se você tem interesse em criar vídeos como esses, utilizando mapas de satélite, nós estamos liberando uma nova aula inédita agora mesmo. Você pode conferir a aula no primeiro link da descrição. Lá você vai ver como importar e trabalhar com imagens de satélite. Então, eu te espero lá. Se dividirmos o Brasil dessa forma, toda essa parte ao sul teria média de homicídios de 19 por 100 mil habitantes. Bastante abaixo se comparada com a média geral do Brasil, que é de 24,5. O que chega a assustar é que se olharmos a parte norte da divisão, os números chegam a quase 35, mais de 10 pontos acima do total do país. E isso não se repete somente no Brasil. Se alongarmos essa linha para toda a América do Sul, a parte norte do continente contém gigantes níveis de homicídio, com 28 em média, o que é aproximadamente 4 vezes mais do que os países abaixo dessa linha. Desses países com alta taxa de criminalidade, todos rodeiam justamente a Amazônia. O que sustenta a pergunta: o que está acontecendo aqui? Isso se deve principalmente pela geografia da região. Os estados do norte, com a adição também do Mato Grosso e Maranhão, estão envolvidos por terem em suas terras parcelas da floresta amazônica. No entanto, boa parte desse território é controlado pelo crime. Segundo o FBSP, 178 municípios dessa região possuem presença de quadrilhas criminosas, dos quais 22 facções brasileiras e internacionais atuam em rotas por aqui. Essas rotas são tanto dos países adjacentes quanto internamente no Brasil, se concentrando na capital do Amazonas, Manaus, e possibilitando diversos percursos por toda a América, outros continentes ou até o estado que você mora. Para entender o porquê Manaus ser a espécie da nova capital do crime, vamos olhar a geografia dessa parte. Historicamente, essa região é tomada por quadrilhas, como o caso da Colômbia e a Venezuela, mesmo que isso venha diminuindo ao longo das últimas décadas. Devido à vasta floresta amazônica, que é densa e possui rios muito extensos, a fiscalização da área é bastante complicada, e os criminosos aproveitam isso justamente para o tráfico de entorpecentes legais. Primeiramente, a topografia amazônica, que diferente do oeste do continente com os Andes ou as outras partes do continente, que tem planaltos e chapadas como a de Borborema e do Atlântico Leste e Sudeste, a Amazônia é bastante nivelada por todo o território sul-americano, com uma média de 200 metros de altura. Essa planície, somada com a grande quantidade de rios da bacia amazônica, ajudam os criminosos a se esconder e manter as drogas em constante circulação. Nesses casos, os rios são muito utilizados para exportação, saindo, por exemplo, da Colômbia, Peru ou Bolívia para chegar até a capital amazonense e, posteriormente, ainda pelos rios, desaguando no estado do Pará e estendendo essa rede de tráfego até para a Europa. A maior parte desses psicoativos é escondida em containers nos navios maiores. E segundo uma investigação da Polícia Federal, essas exportações arrecadaram mais de 50 milhões de reais entre 2022 e 2023. Todos os continentes são interligados à rede de entorpecentes amazônica. Em dezembro de 2023, por exemplo, a 600 quilômetros de Serra Leoa, um barco que vinha do norte do Brasil foi interceptado pela Marinha Francesa, assim sendo encontrado mais de 4 toneladas de entorpecentes. E o que pior é que no Brasil essas cargas não são transportadas apenas por essas hidrovias. O tráfico aéreo também é uma das maiores escolhas. Aqui na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, se encontra uma das maiores passagens recorrentes para o transporte aéreo focado no crime. Vejamos isso então.
A rota se inicia onde os produtos são produzidos. Eles são transportados por rotas aéreas até barcos localizados perto da bacia do Amazonas e, posteriormente, os produtos são direcionados para Manaus. Em Manaus, essas cargas são introduzidas em aviões, com destino ao aeroporto de Viracopos, por exemplo, em São Paulo. Assim, tendo o destino do maior complexo portuário da América Latina, o Porto de Santos. Daqui, as cargas ilegais fazem basicamente o mesmo caminho, se fossem pelo norte, indo diretamente para a Europa ou se dirigindo à África para seguir rotas comuns. E é por conta de todo esse esquema que o crime no norte do país está aumentando rapidamente. O dinheiro criado por esse complexo sistema criminoso localizado no norte financia facções e os seus crimes. A falta de infraestrutura na região norte é um dos principais pontos que potencializam essas características. No passado, já é sabido que o estado de São Paulo era o que tinha as maiores taxas de criminalidade, mas com desenvolvimento na infraestrutura e policiamento, as coisas ficaram mais difíceis no sudeste para os criminosos. Então, o foco passou justamente para as regiões mais ao norte do país, onde há menos infraestrutura, pode se esconder na gigantesca floresta amazônica. É por conta disso que os índices de criminalidade nos estados do norte do Brasil explodiram na última década. O Amazonas se tornou o estado com a maior taxa de homicídios violentos do Brasil em 2021, com 38,6 vítimas a cada 100 mil habitantes. E por influência desses crimes e contrabandos, o foco é principalmente nos estados do norte do Brasil. Veja essa tabela, por exemplo. O Amazonas está em primeiro, seguido pelo Ceará, Amapá, Pernambuco e Bahia. Mas esse gráfico estava bastante diferente entre 2000 e 2010. O Amazonas se encontrava na 14ª posição nos anos 2000 e 13º em 2010. Em 2000, o topo dessa lista era majoritariamente composto por estados do Sudeste, com exceção de Pernambuco em primeiro e Mato Grosso em quinto. Então, assim como disse a diretora da FBSP, é como se o crime estivesse migrando do Sudeste para o norte do Brasil. Dessa forma, facções mantêm um monopólio por todo o país, controlando boa parte do tráfico dessas cargas ilegais, além de quadrilhas dos países vizinhos do Brasil colaborarem com esse domínio criminal. E podemos ir mais além. Segundo o relatório mundial, facções brasileiras são apontadas por impulsionar a destruição na Amazônia, com essa sendo uma das faces do crime organizado e uma das maneiras de lucrar com isso. E esse é o exato motivo pelo qual as cidades do norte do Brasil e a Amazônia estão se tornando a capital do crime. Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Você sabia que você pode criar mapas como esses? Nós acabamos de lançar uma nova aula, essa inédita, sobre como criar mapas de satélite. Você pode conferir aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. É só clicar, se cadastrar e você recebe a aula imediatamente. Por esse vídeo é isso, eu te vejo no próximo vídeo do Capital Financeiro.